2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 11. O texto sagrado diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, para que mais uma vez a gente possa ter mais do que uma palestra, mais do que um discurso. Nós oramos que, além da compreensão da Tua Palavra, e pedimos que essa não seja só racional, que ela venha pela luz, pela revelação do Teu Espírito, o Espírito Santo da verdade. Nós oramos que, além da compreensão, haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Nós oramos que, junto com a Tua Palavra e a aplicação dela, venha o Teu toque. Nós sabemos que estamos num ambiente profético diferenciado. Nós sabemos que é um tempo não só de restauração, mas de intensificação no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Mas nós oramos que nessa noite, de uma forma especial, o Senhor nos leve a um lugar mais profundo, não apenas de entendimento, mas de correspondência contigo, para que o Teu plano e o Teu propósito se cumpram na nossa vida de forma plena, de forma completa. Nós oramos em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Interessante que esse texto começa falando da glória do ministério de Moisés. No entanto, ele diz que essa glória não pode se comparar com a glória do ministério do Espírito. A experiência de Moisés foi algo fantástico. Eu, quando criança, eu ficava lendo essas histórias da Bíblia e eu ficava muitas vezes com aquela cara de uau! Camarada ficar com o rosto aceso, brilhando. E muitas vezes eu pensava e resmungava comigo mesmo, um dia eu ainda queria dar uma brilhadinha. Nem que fosse uma brilhadinha só. Em janeiro de 1992, nós estamos falando de 25 anos atrás. Eu estava pregando no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, junto com outros colegas, e a gente foi pregar em algumas igrejas, que elas assim um regime bem fechado. A gente brinca hoje, parecia o Talibã. Aqui você tem que usar só a burca. Os irmãos tinham algumas restrições que nós, os pregadores particularmente, não concordávamos. Mas porque a Bíblia nos ensina a andar na lei do amor e não só em disputas. Quando nós chegamos lá, nós descobrimos que aqueles irmãos acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio, que o crente não podia ir na praia, para eles era pecado. Irmão, Angra dos Reis, na minha opinião, é um dos pedaços mais belos do litoral da costa brasileira. Aquele marzão sem ondas, porque é uma baía, aquela areia branca, fina, aquele monte de ilha. E nós permanecemos 10 dias ministrando lá, e não entrar no mar foi um sacrifício, foi praticamente um desperdício. E a gente queria honrar e respeitar aqueles irmãos. No entanto, no último dia, era a 10ª noite, a gente ia embora no dia seguinte, não ia pregar mais lugar nenhum. Eu lembro que eu falei para os nossos amigos, que tínhamos ido junto, eu falei, a gente podia ir na praia pelo menos à noite para orar, para usar essa coisa linda que Deus criou para alguma coisa boa. Se não pode nadar, vamos pelo menos orar. Duvido que alguém vai se importar de orar. E para não parecer golpe, que a gente foi orar na praia, para nadar, vamos de noite. E aí nós fomos à noite fazer uma vigília. Enquanto nós estávamos orando, estava um tempo muito precioso de oração, teve um momento que eu falei para os irmãos, olha, eu não sei vocês, não estou aguentando de calor. Eu falei, vou orar lá dentro. Que é completamente diferente de nadar. Era uma noite muito escura,
Eu não me lembro exatamente, eu acho que estava, obviamente, nublado, mas a gente não via lua, não via estrela, estava tudo muito escuro. E não tinha iluminação natural na praia onde nós estávamos, né? Era muito pouco que vinha de longe. Mas apesar de estar tudo escuro, como era esse piscinão, esse mar sem ondas, demorava, né, para ficar fundo. O pessoal que estava ali, um que estava visitando já tinha morado, e outro que era de Angra nos garantiu, falou, aqui é tranquilo. Eu lembro que eu falei, eu vou entrar e vou orar lá dentro. E eu entrei até mais ou menos a altura da cintura. Só que era muita unção, mas não aguentei o poder, eu caí no poder de Deus. Quando eu caí na água, eu comecei a boiar enquanto falava em línguas, enquanto orava. E meus outros amigos vendo eu orando lá dentro, pensaram que quer saber, nós vamos orar lá também. Nós estávamos em 5, um ficou para fora e os outros 3 me acompanharam e nós, os 4, começamos a orar do lado de dentro. Interessante que eu estou brincando, mas a gente estava orando mesmo. Eu lembro que a gente ficou assim relativamente perto, não era uma roda de dar a mão, mas a gente estava perto. E de repente um deles olha para mim. Hoje todo mundo é pastor, todo mundo está no ministério. Um deles olha para mim e diz, o que é que está acontecendo com a sua perna? Falei, por quê? Ele diz, olhe você. Eu olho para mim, as 2 pernas dentro d'água, parecem 2 lanternas acesas. Eu levei um susto. Eu fiquei pensando, o que é isso? Eu lembro que eu enfiei a mão na água, só para tocar minha perna e descobrir o que é que estava acontecendo, curioso. Quando eu enfiei a mão na água, primeiro eu levei um susto, porque parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Mas a hora que eu toquei com a mão na perna, só para ver se estava tudo bem comigo, eu comecei a perceber que as pernas dos outros colegas que estavam dentro também se acenderam. E eu lembro que eu falei para eles, mas a perna de vocês também está acendendo. A maioria de nós estava de shorts, bermuda, por causa do calor. E eles começaram a olhar também. E a gente ficou sem entender o que estava acontecendo. Eu lembro que um de nós gritou para o que estava de fora. Perguntou para ele, você está vendo alguma coisa diferente? Sem induzir o que era. Ele falou, olha, estranho, olhando daqui de fora, parece que as pernas de vocês estão acesas, estão parecendo lanternas dentro d'água. Enquanto a gente estava discutindo aquilo, né, quem que está vendo o quê, porque a gente checou, todo mundo que estava ali, via a perna de todo mundo daquela forma, o irmão de fora também. Deus acendeu um fogo dentro d'água. Foi uma história muito impressionante. Agora, no final do ano, eu estive pregando na igreja de um dos pastores que estava conosco no dia, e aquele dia foi nos visitar, né, um terceiro irmão que também estava no dia. Esse terceiro, que hoje também é pastor, que foi nos visitar lá, ele era novo convertido na época. E tinha recém saído das drogas. Eu lembro quando nós fomos para essa reunião, ele estava falando muito da vida de loucura, de alucinação das drogas, o que era pior do que o quê. Eu lembro que ele chegou a me falar, olha, nós não encontramos nada pior nessa época de vida louca, perdida, do que o tal do chá de cogumelo. Tinha um amigo nosso, que o cara falou, vamos embora que você fica doido o dia inteiro, o negócio não passa rápido. Eu falei, teve um que ficou doido 3 dias, tem um que está doido até hoje, nunca mais voltou. Mas de repente no meio da conversa falou, mas não quero mais falar disso não, entreguei minha vida a Jesus, não quero nem falar, né, disso como se fosse vantagem. E eu lembro que nós interrompemos a conversa e fomos orar. Mas a hora que acendeu aquele fogo, esse irmão passou o resto da noite gritando, Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. Eu até hoje tenho uma desconfiança que a experiência talvez foi mais para ele do que para todos nós. Mas irmão, aquela sensação de dar uma brilhadinha na perna, mesmo que foram só as pernas, não o rosto, mesmo que foi de noite, não possivelmente de dia como Moisés, porque não acredito que ele desceria o Sinai de noite. Eu já subi de noite com muita lanterna, iluminação, e eles facilitaram o trecho da subida, ajeitaram muito. Eu duvido que naquela época ele teria feito isso dessa forma. Então ele desce de dia, está diante do povo, o povo assusta com o brilho do rosto. Eu sempre ficava olhando isso e eu ficava empolgado. Dizia, meu Deus, isso sim é que é manifestação de glória. Agora, interessante que às vezes eu estava lendo esse texto, que fala que a glória do ministério do Espírito é maior, mas eu não conseguia enxergar a glória do Espírito. Eu ficava dizendo, a de Moisés é que foi boa, a de Moisés é que foi boa. Mas ele está usando isso como um contraste, para dizer que se o que Moisés experimentou já foi glorioso, a Bíblia diz, muito mais glorioso, em muito maior proporção, será o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Nós precisamos entender, querido, que dentro da ação e da obra do Espírito Santo, há algo tão extraordinário, tão glorioso, que é muito melhor do que você brilhar com o rosto para todo mundo ver. O problema é que nós temos uma inclinação, às vezes, a valorizar mais as manifestações físicas.
externas do poder de Deus, do que muitas vezes valorizar aquilo que talvez não seja tão perceptível. Quando você olha para a experiência de Moisés, essa primeira manifestação de glória, nós podemos defini-la como uma glória exterior. E, diga-se de passagem, ela não tinha transformação e ela ainda era passageira. Mas a glória do ministério do Espírito, ela pode não ser exterior, ela na verdade é interior. Ela não é passageira, pelo contrário, ela é progressiva. A Bíblia diz que Ele nos transforma de glória em glória, a uma glória cada vez maior. E, além de não ser passageira, porque é permanente, ainda é progressiva. Deus está tentando nos chamar a atenção para algo que deveria fascinar mais a mim e a você do que a possibilidade de ter o rosto ou as pernas brilhando por algum instante. Nós temos uma inclinação, eu repito, a valorizar demais o que é externo, o que é visível. Muitas vezes para nós culto bom é aquele onde, falando na linguagem da turma lá do sul, o pau quebrou. Teve cura, milagre, manifestação do poder de Deus, gente caiu no chão, falou em línguas. Aí normalmente a nossa reação, a nossa atitude é dizer, isso foi bom. Mas há determinadas manifestações do Espírito Santo dentro de nós, que elas estão no lugar, num patamar de tamanha importância na Bíblia e que nós ainda não aprendemos a valorizar. O primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, o tema da minha mensagem essa noite é o poder interior. Eu quero falar da ação do Espírito Santo do lado de dentro, não só aquela que acontece do lado de fora. E o primeiro ponto do que eu quero abordar nessa noite é que o foco só naquilo que é exterior é errado. O próprio Jesus teve uma grande dificuldade ao lidar com seus discípulos, de fazê-los valorizar o que era interior, porque normalmente a inclinação era valorizar aquilo que era exterior. Por exemplo, quando Jesus chega com a mensagem, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, você acha que algum dos discípulos achou que o reino era espiritual? A primeira reação deles é imaginar, é visualizar, é esperar um reino físico. A expectativa deles envolvia um reino físico. A Bíblia diz que a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ela vai até Jesus e diz, Jesus, quer te pedir uma coisa. Quando te assentares no trono da tua glória, ela não estava pensando num trono espiritual. Ela diz, permite que os meus filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O que ela estava pedindo? Quando o Senhor assumiu o reino, bota um de ministro da fazenda, o outro de ministro do planejamento. Ela está dizendo, deixa a faca e o queijo na mão da família. Quando você lê o livro de Daniel, há uma sinalização, talvez a mais clara de todas no Velho Testamento, sobre o reino. Quando ele interpreta a visão do Nabucodonosor, o sonho que Nabucodonosor teve, a Bíblia diz que Nabucodonosor sonhou com uma estátua inteira de metal, mas com 4 tipos de metais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze e as pernas eram de ferro. Daniel olha para o rei Nabucodonosor e diz, você é a cabeça de ouro, você é o começo de tudo isso. Porque na verdade antes de Babilônia nunca houve um império de proporções mundiais. A Síria chegou perto, mas não conseguiu. Babilônia na história é o primeiro império a dominar o mundo, a terra dos seus dias. De fato, nós podemos reconhecer que essa estátua simboliza os impérios mundiais. Mas Nabucodonosor ouve de Daniel o seguinte, você é a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um reino inferior ao teu. Nós sabemos pelo próprio livro de Daniel, além da confirmação da história, que os medo-persas sucederam o governo de Babilônia e se tornaram o segundo império a dominar o mundo da sua época. Mas havia uma terceira mudança de metal, que significava uma terceira mudança de reino. O livro de Daniel já sinalizava isso antecipadamente, profeticamente, e a história nos confirma o que aconteceu. Vem a Grécia de Alexandre o Grande, e agora sucede os medo-persas e domina a terra dos seus dias. Mas a visão falava de um quarto império, simbolizado nas pernas de ferro. E a palavra de Deus diz que uma pedra foi cortada na visão, sem auxílio de mãos, o que falava de uma intervenção divina e não algo humano. E essa pedra vem e atinge a estátua nos pés. A pedra é uma figura de Cristo, o Messias.
Cortada sem auxílio de mãos, fala de algo que não é humano, era Deus o enviando. Por que sabemos isso? Porque boa parte das profecias relacionadas ao Messias estão associadas a uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra de esquina. Nesse momento a pedra vem e atinge a estátua nos pés. Quando atinge, a Bíblia diz que a estátua inteira, Daniel capítulo 2, esmiuçou. E aquela poeira é carregada pelo vento. O que é que Deus estava dizendo? Essa brincadeira de governar o mundo dura 4 impérios. Deus diz, quando chegar o dia do 4º império, eu vou acabar com essa festa. Eu vou acabar com essa folia, com essa brincadeira. Eu colocarei fim ao reinado dos homens sobre a terra. E desde o Império Romano, nunca mais, nem tentativas recentes como a de Napoleão, ninguém mais conseguiu dominar a terra. Mas a Bíblia diz que aquela pedra que destruiu a estátua, ela começa a crescer, ela se torna uma montanha que enche toda a terra. O que Deus estava dizendo? No lugar dos impérios dos homens, eu vou estabelecer o meu próprio reino e eu vou governar sobre toda a terra. Agora, o que a visão dizia? Que a pedra viria nos dias do 4º império. Agora Jesus aparece no cenário justamente nos dias do Império Romano, o 4º império. Todo mundo está fazendo a conta. Vocês perguntam por que tanta gente estava alvoroçada com a questão do Messias, porque já havia uma expectativa, em algum momento isso vai se cumprir. E ele aparece dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Quando fala o tempo está cumprido, os caras dizem, é agora. É agora que derruba o Império Romano, é agora que estabelece o reino dele. Irmão, durante toda a caminhada dos discípulos, você percebe Jesus tentando corrigir, que eles estavam botando o foco no exterior e estavam perdendo a perspectiva. Em Lucas, no capítulo 17, se você quiser abrir comigo lá, Lucas, capítulo 17, nos versículos 20 e 21, Jesus fala com a maior clareza possível a respeito do equívoco no qual eles estavam. O texto diz assim, Lucas 17, 20 e 21, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Outra versão diz com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dizendo, vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês estão valorizando a perspectiva errada. O reino não é exterior. Não é uma manifestação física ou visível, não nesse momento. Em Lucas 19, se você avançar um pouquinho, Jesus deixa claro que havia uma ordem de acontecimentos, versos 11 e 12 de Lucas 19. O texto diz, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estarem perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Estão indo para Jerusalém, estão chegando. O que é Jerusalém? A capital do reino. Os caras estão pensando, ele está indo para Jerusalém. Essa é a hora. A parada do reino vai rolar, é agora. Ele vai assumir o poder e o controle. Então, o texto diz que porque eles estavam perto de Jerusalém e achavam que o reino de Deus ia manifestar imediatamente, Jesus conta a parábola. Qual parábola? 12. Então diz, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Se você observar a parábola, ele fala de alguém que, embora saia para conquistar um reino, ele se ausenta para voltar depois. O que é que Jesus estava sinalizando? O reino físico não será estabelecido agora. O reino físico será estabelecido por ocasião da sua segunda vinda. Mas Jesus mostra que na sua primeira vinda, o livro do Apocalipse fala isso, os reinos deste mundo passaram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. A Bíblia diz, ele regerá as nações com vara de ferro. Independente de qual seja a sua escola e perspectiva escatológica, ninguém pode negar que Jesus virá para reinar fisicamente sobre a terra. Mas essa profecia não se cumpriria na primeira vinda. É interessante que o tempo todo Jesus está tentando trabalhar isso com eles. Depois da morte e ressurreição de Jesus, antes da assunção de Nosso Senhor, a Bíblia diz que eles ainda perguntam, Atos 1,6, é nesse tempo que restauras o reino a Israel, tipo, e o reino vai rolar ou não vai? Nós vamos andar no mundo ou não vamos? Porque eles estavam focados nisso. Ao longo da caminhada de Jesus,
e teve muito trabalho com os discípulos para lidar com algumas dessas coisas. Por exemplo, em Atos, no capítulo 9, 51 até o 55, nós lemos um episódio interessante. Jesus chega numa aldeia de samaritanos. E a Bíblia diz que os samaritanos não quiseram recebê-lo, porque a sua aparência era de quem definitivamente ia a Jerusalém. E os judeus não se davam com os samaritanos e vice-versa. Então os samaritanos não querem recebê-lo. Os discípulos tomam as dores de Jesus. Sabe aquele tipo de sentimento que de vez em quando alguém tenta dar aquela carteirada e dizer, sabe com quem está falando? Eles ficam aborrecidos com aquilo. Eles vão até Jesus e perguntam para Jesus, Senhor, queres que oremos para que desça fogo do céu e os consuma? Tipo assim, esses camaradas não sabem com quem que se meteram. Agora, irmão, nós não podemos dizer que a viagem deles é tão absurda, porque eles estão inspirando em quem? Elias. Elias está no alto do monte, do outeiro. Acabe manda um capitão com seus soldados, e o cara chega lá falando o nome de Acabe. Homem de Deus, o rei manda você descer. Elias olha para ele e diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu sobre você, os seus 50 foram incinerados na hora. Aí vem o segundo, homem de Deus, o rei manda você descer. Ele só aperta o play de novo, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu sobre você, já era. Já foram 102 para a fita, irmão. O terceiro vem todo humilde, como quem diz, não mate o mensageiro. Tem misericórdia de mim, que a minha vida e a dos meus olhos sejam preciosas a você. Eu não tenho nada a ver com isso. O rei falou, dá para levar em consideração. E a hora que o cara vem manso, o anjo do Senhor fala com ele, agora desce. Irmão, deixa eu te dizer, humildade vai te abrir muitas portas e vai te poupar de muitas dores. Os caras estão lembrando de um texto bíblico que para eles a parada da glória é essa, é o pau quebrado lá de fora. Então eles vão todo metidos. E aí, Senhor, queres que oremos para que desça fogo do céu e consuma essa turma? Jesus olha para eles, dá uma invertida do tamanho do mundo inteiro. E diz, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. E a Bíblia diz como Jesus resolveu o conflito. A Bíblia diz, e saindo foi para outra aldeia. Quer receber aqui, tem que me receba lá. Mas sabe o que a gente percebe? Discípulos que estão fascinados com a manifestação exterior, mas sem perceber o tipo de coração, o tipo de espírito que nós devemos, como seguidores de Jesus, ter. Será que isso não é um pouco parecido com a igreja dos nossos dias? Será que isso não é um pouco parecido com a igreja do nosso tempo? Que muitas vezes quer ver o fogo, a coisa acontecendo, mas não consegue se permitir ter o coração que Jesus tem. Eu quero te mostrar não só que o foco no exterior é errado, mas que há uma manifestação de poder que se concentra do lado de dentro. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, essa glória que nós tanto queremos, vou deduzir que você, como eu, está desesperado por ela. A Bíblia diz, Cristo em vós, Jesus do lado de dentro, é a maior esperança da glória que eu e você podemos ter. Então nós precisamos entender essa perspectiva do que é Cristo em nós e de como isso tem a ver com a questão da glória. Segundo aos Coríntios 3:18 diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. É quando nós nos conformamos com a imagem de Jesus. E quando a Bíblia fala de Cristo em nós, está falando da imagem de Cristo sendo formada em nós. A palavra de Deus, ela é muito clara a respeito disso. Quando Paulo diz aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, que é um dos níveis mais profundos de intercessão. E diz, até que Cristo seja formado em vós. O que ele está querendo dizer? Que Jesus ainda não está completo? Não, ele está dizendo que a imagem de Jesus nos Gálatas é que não estava completa. Então ele diz, eu oro por vocês, eu choro por vocês, eu intercedo por vocês, eu sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Em Efésios, no capítulo 4, esse texto eu gostaria que você abrisse comigo. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 11. A Bíblia nos fala de ministérios que o Senhor deu à igreja.
Diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que que Deus concedeu esses dons homens ou homens dons? 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou como diz outra versão, para a obra do ministério. O texto diz, para a edificação do corpo de Cristo. Até que, se até que, a gente poderia chamar do prazo de validade. Outro dia um irmão perguntou para mim, o senhor acredita que o ministério do apóstolo ainda é para hoje? Eu falei, por que você está me perguntando isso? Ele falou, não, porque eu não acredito. Eu falei, vamos ver quando foi que Deus disse que deu apóstolos? Efésios 4:11 diz que Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são 5 ministérios. O texto diz por que Ele deu, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos realizem a obra do ministério, para a edificação de todo o corpo. Mas o texto diz até que indica o prazo de validade. Até que, esses dons foram dados, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, primeira pergunta, já chegamos lá? Não. Então os dons estão valendo, não foram revogados. Aí outro dia um me falou, não, mas eu acredito que apóstolo era só os 12. Falei, isso vai ficar confuso, porque Jesus disse para o anjo da igreja de Éfeso, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Se fosse só os 12, ninguém mais tinha o direito de dizer que era. E ninguém precisava ser provado, porque era só dizer, não é dos 12, está fora, mas eles tinham que ser provados. Então, eu não quero falar aqui sobre o apóstolo, mas muitas vezes a gente percebe que nas discussões, as pessoas estão focando tanto naquilo que é externo, que é periférico, e a essência vai embora. A questão não é se o apóstolo é ou não para esses dias, é porque nós precisamos deles ou de qualquer outro dom ministerial. Porque mesmo que os apóstolos, por algum motivo que eu não enxergo na Bíblia, estivessem caindo fora, no mínimo pastores, mestres, evangelistas ainda estão por aí. Para quê? O texto diz, para que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, o estado de varão, de homem completo. O texto diz, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que crescer espiritualmente até alcançar a estatura de Cristo, que é o nosso modelo, que é o varão perfeito. É um modelo e referência para cada um de nós. Por favor, diga amém. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um plano e um propósito central de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz, aos que dantes conheceu também, os predestinou, ou destinou de antemão. Para quê? Para que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. O maior projeto de Deus, querido, não é te livrar do inferno e te ajudar a chegar no céu. É depois de ter te colocado dentro desse projeto de salvação, transformar você na imagem do Senhor Jesus. Esse é o grande alvo de Deus para nós. 1 de João 2,6 diz, se alguém diz estar nele, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21 diz que nós temos que andar nas suas pegadas, pisadas. Ou seja, a Bíblia fala de como se Jesus tivesse andado na areia, deixado pegadas, e nós vamos colocando o pezinho exatamente onde ele colocou. Ou seja, imitar o estilo de vida que ele teve. A vida cristã gira em torno da manifestação da imagem do Senhor em nós. O Espírito Santo veio, querido, não com o propósito de te fazer falar em línguas. Isso é a ferramenta que ele te deu, ele não veio para isso. O Espírito Santo veio não apenas para liberar os dons na sua vida. E são ferramentas por serviço dele que ele te deu, mas não é por isso que ele veio. A Bíblia diz que ele veio para nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. E no mesmo livro de Efésios, dessa vez no capítulo 3, a palavra de Deus apresenta a perspectiva de onde eu vou extrair aqui, ou de onde eu extraí o tema da minha mensagem, que é o poder interior. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, a gente vê Paulo orando. E diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por que mesmo, Paulo? Para que mesmo você está se ajoelhando para orar? No 16 ele explica,
para que segundo a riqueza da sua glória, diga comigo, glória. Eu quero que você relacione um assunto com o outro, por isso estou pedindo para você repetir e ter essa ênfase. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, diga poder. Agora a Bíblia diz assim, mediante o seu Espírito. É o Espírito Santo, é a obra dele, no homem interior. Há uma referência de glória, há uma referência de poder do Espírito Santo, mas a Bíblia diz onde? No homem interior. Agora olha o 17. E assim, pelo revestimento da glória ou do poder no homem interior, habite Cristo no vosso coração pela fé. O problema é que muitas vezes a gente pensa em Cristo habitar em nós como sendo aquele ato que vem por causa da salvação. Aceitei Jesus, agora Ele está morando dentro de mim. Irmão, é verdade que você já é morado de Deus, pelo próprio fato do Espírito Santo habitar em você. Mas quando Ele está dizendo habite Cristo em você, Ele está falando para os crentes. Ele não está falando para o ímpio, para o incrédulo, para quem não aceitou Jesus. Quando Ele está falando de habite Cristo pela fé nos vossos corações, Ele está falando de algo que acontece lá no nosso homem interior. É um poder que na verdade está nos transformando na imagem de Jesus, para que esse Jesus apareça em nós, seja visto através de nós. Ou seja, o projeto principal pelo qual o Espírito Santo veio, que nós já definimos isso, foi justamente esse. E aqui de novo a Bíblia fala de um poder, no entanto é um poder interior, que visa uma única coisa, transformação. E essa transformação tem um alvo e um destino específico, que eu e você possamos nos conformar com a imagem do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a maior parte do tempo a gente não valoriza o aspecto interior. Se a gente anunciasse que essa noite a gente ia botar a mão na cabeça de todo mundo para uma manifestação do poder de Deus com impacto, irmão, a propaganda daria muito mais resultado. Se a gente anunciasse que a gente ia ter uma pregação para falar só do poder interior, onde você não vai ver ou sentir muita coisa, a gente sabe que o atrativo já se torna diferente. Vamos falar de outras questões, vamos para a vida de oração, só para dar um exemplo. Uma das coisas que Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Pensa na oração que o crente faz todo dia. Eu preciso do pão, preciso da provisão. Mas Jesus não ensinou a orar só por isso. Jesus não ensinou a orar só por uma intervenção que é externa. Jesus nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Venha teu reino, teu governo no meu coração. Seja feita tua vontade na minha vida. A maior parte dos elementos dessa oração, Ele nos ensinou a declarar perdão para os outros enquanto estamos orando. A maior parte dos elementos dessa oração são questões interiores. Mas o pouco que tem do exterior, a gente ora muito mais. O muito que tem do elemento interior, a maioria de nós nem ora. Eu conheço pouco crente que ora o tempo todo, não me deixa cair em tentação. Há uma oração que se antecipa ao mal, a gente não precisa nem esperar a tentação bater na porta, a gente pode se antecipar a isso. Mas a maioria de nós não ora por isso. Porque nós estamos focados o tempo todo do lado de fora. E nós deixamos de perceber a força e a intensidade que existe nessa questão do agir de Deus no nosso íntimo. O que me leva agora a explorar uma outra coisa com você. Voltando em Efésios, no capítulo 4. Interessante que você vai ver Jesus no Getsemane dobrando os joelhos para dizer o quê? Seja feita não a minha, mas a sua vontade. Eu costumo repetir que na cabeça de muito crente, a oração é o meio através do qual ele acha que vai conseguir de Deus tudo o que ele quer. Isso pode até ser parte da verdade sobre a oração, mas está longe de ser toda ela. O que a gente aprende com Jesus, quando Ele dobra os joelhos para dizer seja feita não a minha, mas a sua vontade, é que a oração também é, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Rendição. Mas a maioria de nós não faz da vida de oração um lugar onde Deus consiga de nós o que Ele quer. Nós fazemos dela um lugar onde a gente tem que conseguir de Deus o que quer. Porque nós estamos muito mais focados naquilo que a gente enxerga do lado de fora do que na capacidade de perceber o que Deus quer fazer do lado de dentro. Com isso em mente, vamos voltar lá em Efésios capítulo 4. Dessa vez no versículo 6. Eu quero falar algo aqui agora que eu creio que é profético.
Efésios capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Nós temos algumas versões que fazem algumas variações, mas a verdade é que, basicamente, o texto diz isso: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O texto aqui está falando de pelo menos 3 aspectos através dos quais, distintos, Deus se manifesta em nós ou em nosso favor. Um deles é sobre todos. Sobre fala sempre da unção. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, disse Jesus. Unção é o Espírito sobre. Qual é o propósito da unção do Espírito sobre? Nos levar a fazer alguma coisa para Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para curar, para libertar, para pregar, proclamar. É sempre Deus nos levando a fazer algo para Ele. Atos 1:8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito sobre. E diz: e sereis minhas testemunhas. Ele vai levar vocês a fazer algo para mim. Interessante que, curiosamente, esse primeiro aspecto que é destacado, Deus sobre todos, é um dos primeiros destaques que nós podemos dar ao grande mover do Espírito Santo em tempos recentes. A igreja, depois do período apostólico, aos poucos começa a se corromper, entra depois naquilo que a história chama do período das trevas. Desde Martinho Lutero, esse ano vamos completar 500 anos da Reforma. Desde essa ocasião, a gente percebe Deus procurando restaurar a sua igreja. Embora a gente tenha registros ocasionais de manifestações do Espírito em séculos anteriores, a coisa estourou para valer mesmo na virada, do século XIX. A história nos mostra que na virada do 19 ali para o 20, o movimento pentecostal explodiu. Um dos momentos que vale a pena ser mencionados pela história é o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. As pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, falar em línguas, profecias, as manifestações dos dons, praticamente desaparecidas por séculos da história da igreja, começaram a retornar. E por mais que lutassem contra esse movimento, foi impossível pará-lo. Ele se espalhou pelo mundo todo. E a ênfase de Deus sobre, dos dons, do poder do Espírito Santo, começou a retornar à igreja. E nesse processo de restauração, isso foi ganhando cada vez mais volume e força. Mas o texto também diz que Deus não apenas é sobre todos, mas também por todos, por meio ou em favor. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? A expressão de Deus por nós está falando de Deus em nosso favor. Interessante que um segundo grande mover de Deus que tocou a terra tem sido chamado pelos historiadores aí que relatam a história recente de um movimento carismático. Porque ele não só dava ênfase ao Espírito Santo e os dons, mas trouxe, além de resgatar e aperfeiçoar algumas dessas coisas, uma ênfase muito forte também a uma mensagem de fé. Então você olha, não é só o contexto dos Estados Unidos, um Yong-Cho na Coreia, gente do mundo inteiro começa a se levantar ensinando a fé, mostrando que o crente viverá da sua fé, que sem fé é impossível receber de Deus, que se você quer a ação de Deus a seu favor, começando da salvação, se estendendo a todos os benefícios dela, você precisa aprender a andar em fé. E o movimento chamado Palavra da Fé se espalha por todo o mundo. E você percebe crentes que agora, além de descobrirem unção e um novo nível de manifestação do Espírito Santo, eles estão aprendendo a provocar intencionalmente, por meio da sua fé, as ações de Deus em seu favor. Eu estou dizendo isso, querido, porque no início do meu ministério, até porque eu estava debaixo do legado desses dois movimentos, tudo que eu pregava era a unção e o poder do Espírito Santo e a fé. Quase como se o evangelho se resumisse só nisso. Mas há um terceiro nível,
onde a Bíblia fala de um Deus que não apenas é sobre todos, não apenas é por todos, mas o texto também fala de um Deus em todos, do lado de dentro. Eu não creio que a Bíblia está tentando dizer que eu e você temos que escolher qual aspecto, porque Deus não é um só. Ele é sobre todos, Ele é por todos, Ele é em todos, Ele quer que a gente pegue os três. Mas deixa eu te dizer, nós ignoramos demais a afirmação do Deus em, do lado de dentro. Tudo aquilo que fala de uma ação de Deus interior, a mensagem do poder, da unção, ela provoca muita gente. A mensagem de fé provoca muita gente, mas quando nós vamos falar dessa coisa do lado de dentro... Mas se você começar a observar alguns textos bíblicos, se fosse para escolher, e eu não estou dizendo que a gente deve fazer isso, qual deles você acha que é mais importante? A palavra de Deus diz que Jesus diz, naquele dia, muitos me dirão, em teu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos, profetizamos. Ele não diz mentira, não foi no meu nome. Mas ele diz que vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Sabe o que ele está dizendo? Não importa se você viveu o Deus sobre, experimentou unção, andou na manifestação de poder. Se você não experimentou Deus em você, transformando você para viver distante do pecado, já era, perdeu. A palavra de Deus nos traz exemplos diversos que a gente pode destacar a respeito disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, está falando do quê? Deus sobre os dons. Ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, Deus por. Ele diz, mas não tiver amor, a reprodução da natureza de Deus dentro de mim, ele diz, não vale nada. Então, irmão, de forma alguma eu estou tentando subtrair valor da manifestação de Deus sobre. Eu creio que Deus quer nos levar a viver a unção no nível nunca antes experimentado. Eu creio que Deus ainda quer e irá levar a sua igreja a um lugar das manifestações dos dons do Espírito Santo sem precedentes, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. A revelação de Deus é progressiva, Ele não anda para trás, Ele anda para frente. Eu não estou tentando subtrair o valor da fé, eu aprendi por meio da fé a receber coisas preciosas, poderosas de Deus, e eu quero crescer em fé. Mas o problema é quando nós estacionamos nessas duas áreas, que dá muito barulho do lado de fora, e não damos atenção àquilo que realmente importa, que é essa questão da obra interior, do que Deus quer fazer dentro de mim, dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Nós destacamos que o foco só no exterior é errado, que a glória do Novo Testamento é Cristo em nós, e a transformação na imagem dele. Em terceiro e último lugar, eu quero tentar te mostrar um pouco dessa grandeza da obra do Espírito. Quando a Bíblia fala de uma glória maior do que a de Moisés. Vai comigo, por favor, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 9. Esse texto, Jesus está falando sobre João Batista. E ele faz a pergunta, que saístes a ver? Obviamente, falando de João Batista. Para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora olha no 11, o que Jesus disse? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos primeiro para a primeira fase. Dentre os nascidos de mulher, a gente poderia brincar que a exceção é Adão, que não nasceu de mulher. Dentre os nascidos de mulher, ou seja, Jesus está dizendo, na humanidade, não tem para ninguém. Até agora, ninguém se compara a João Batista. Então a gente pode dizer nem Abraão, nem Daniel,
nem Davi, nem Samuel, não tem para ninguém. Agora, Jesus dá um destaque a João Batista que a gente fica olhando e pensando, meu Deus, esse é o cara. O problema é o que ele diz depois. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Espera aí, todos esses homens de Deus até agora, Elias, Eliseu, todo mundo, não chega aos pés dele? Não. Mas o menorzinho, mais fulamba no nosso meio é maior do que ele? Sim. Eu sempre olhava e dizia, isso é contraditório. Porque nós não estamos enxergando o quadro maior. O que João Batista tem de diferente dos que o antecederam, para que ele seja maior do que todos os outros? E que o menorzinho do reino dos céus tem que o diferencie de João Batista? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Então vamos lá. No Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas não habitava, não morava em ninguém. Mesmo Jesus exercendo seu ministério, os discípulos operando já milagres, a Bíblia diz que eles já operavam milagres antes da morte e ressurreição de Jesus. Jesus olha para eles e diz, eu vou enviar o Consolador, o Ajudador. E diz, esse mundo não o conhece, não pode conhecer, nem o receber. Mas Jesus vira para os seus e diz, mas vocês o conhecem. E ele estará, futuro, ainda não, dentro de vós. Só depois da ressurreição é que Jesus aparece para os meus discípulos. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. João 20, 21 e 22. Até então, eles não têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Porque até a morte e ressurreição de Jesus, isso não foi facultado a ninguém. Era um período que se estenderia a partir da morte e ressurreição de Jesus, quando as pessoas nascessem de novo. Mas nós temos uma pessoa, como Paulo diz, um nascido fora do tempo, que é João Batista. E quando o anjo do Senhor fala com Zacarias, seu pai, o anjo disse assim, ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Isso ninguém antes de João Batista teve. Então Jesus agora diz, dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Irmão, agora me diz, qual foi o milagre que João Batista operou? Se você olhar em termos de milagre, não chega aos pés de Elias, de Eliseu nem de Moisés. Qual foi o sinal extraordinário que ele realizou? Será que ele deu pelo menos uma paradinha no sol e na lua, que nem Josué? Que grandeza é essa? Porque para Deus, querido, a grandeza não está nos sinais do lado de fora. A grandeza está na ação do Espírito Santo do lado de dentro. Ele está dizendo, pela primeira vez, a um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, que se tornou morada de Deus. Ele é o precursor de uma nova era, não apenas da vinda do Messias, mas de um novo tempo de relacionamento de Deus com os homens. Agora, ainda assim, João Batista teve isso sem viver a plenitude de experiência que os outros iriam viver, que é o novo nascimento, quer se tornar participante da natureza de Deus. E diz, João é o cara, se comparar com os antes, mas daqui para frente eu vou fazer algo que o menorzinho, o mais fulamba de vocês, o crente talvez mais sem vergonha, é maior do que João Batista, porque o que vocês vão receber, Jesus está dizendo, vocês não têm ideia, vocês não têm noção. Irmãos, a igreja precisa entrar na percepção do que é o ministério do Espírito, não apenas quando nós nos movemos nos dons. Porque a minha ênfase desde ontem está sendo na interação, na comunhão do Espírito Santo. Irmão, não quero ver uma igreja que só aprendeu o que é unção. Não quero ver uma igreja que só aprendeu a mover nos dons. Eu quero ver uma igreja que se rende à ação principal, maior, primordial, que é o Espírito Santo nos transformando na imagem de Jesus. Que é gente que não apenas diz para Jesus, eu posso fazer fogo do céu, e diz, e daí? Se você não consegue ter o mesmo Espírito que eu, se você não consegue ter compaixão pelas pessoas, se você não consegue sentir amor por elas. O avivamento que nós mais precisamos, querido, vai chegar talvez na área que nós menos esperamos. Assim como Deus operou um grande mover para restaurar esse lado do Deus sobre, do movimento pentecostal, assim como houve um grande movimento, mover carismático, restaurando Deus por nós. Me ouça com atenção, porque isso é profético. Estão chegando os dias onde um grande mover do Espírito vai atingir a igreja com foco, Deus em nós, porque esse é o terceiro aspecto que falta ser restaurado. É quando a igreja vai voltar a entender a importância da obra do Espírito, que nos leva a viver não apenas acima do pecado, vencendo a carne, mas nos transformando na imagem do Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus!
Eu quero que você pense algo interessante comigo. Quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Sabe qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo fez com ele? Não foi levá-lo para um ministério que ia bombar e arrebentar. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ao deserto. Minha vida inteira eu achei que o Espírito Santo levou ao deserto para jejuar. E que porque ele jejuou, o diabo se opôs. Mas quando você lê Mateus 4 e Lucas 4, a Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque ia enfrentar o diabo, jejuou. A ordem é completamente diferente. Sabe o que o Espírito está dizendo? Antes de te revestir de poder para um ministério que bombe do lado de fora, eu preciso te fortalecer do lado de dentro. Só depois desses 40 dias de vitórias interiores, Lucas 4,18 diz, regressou Jesus no poder do Espírito. Perdão, Lucas 4,14. É a partir do deserto que você começa a perceber os sinais. Sabe por quê, querido? Nós podemos descompensar. No início do meu ministério, eu aprendi a bênção da oração em línguas. Eu conheci um norte-americano que passava 8 horas por dia trancado orando em línguas. Ele foi o primeiro cara que eu vi na minha vida mover em curas e milagres. Eu nunca tinha visto isso até então. David Robertson. E ele dizia, quem quer ter o que eu tenho? Poxa, eu ergui uma mão, a outra o pé, lógico que eu queria aquilo. Irmão, orava, jejuava, esse cara vai botar a mão em mim, vai dar um download gratuito, dar unção toda, porque o crente é assim. De vez em quando, outro dia uma irmã chegou para mim e falou, pastor, ora por mim. Falei, pelo que você quer oração, filho? Ela disse, põe em posição de mãos, ora por transferência. Falei, transferência de quê? Ela falou, do seu dom de conhecimento. Eu falei, querido, deixa eu te dizer algo, o primeiro conhecimento não é um dom. O dom que a Bíblia fala é palavra de conhecimento, é outra coisa. Conhecimento não é um dom, conhecimento é resultado. Resultado de pesquisa, de informação. Pode ter uma influência de revelação da sabedoria do alto, mas é resultado. Eu falei, o apresentador TV lá, o Jô Soares, que nem crente é, conhece mais a Bíblia que muito crente. Por quê? Teve um dom não, porque foi xeretar, estudar, pesquisar. Eu falei, então primeiro não é um dom, e não sendo um dom não se transmite. Mas eu olhei para ela e falei, mas mesmo que fosse, eu não lhe daria. Ela surpresa olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, porque você é uma folgada. Eu falei, desde a minha adolescência eu estou pagando um preço. Chegava o sábado de manhã, porque a gente trabalhava e estudava a semana inteira. Os amigos iam para o clube, clubão municipal, mas era um clube. Iam nadar, e eu dizia, vou não, ficava lendo a Bíblia. Sábado à tarde a galera ia jogar bola, e eu dizia, não vou não, ficava trancado lendo a Bíblia. Sábado à noite, vamos para o shopping, pegar cinema, não vou não, ficava trancado lendo a Bíblia. Eu falei, eu estava dentro de um ônibus, sacolejando, indo trabalhar, estava lendo a Bíblia. Tinha 15 minutos de intervalo no trabalho, eu ia para o banheiro, ficava 15 minutos sentado lendo a Bíblia. Às vezes a aula estava chata na escola, eu lia a Bíblia. Um dia até respondi aleluia em vez de presente na chamada. Eu falei, eu gasto minha vida nisso. Agora tu vem sem mais nem menos, na maior folga, dá um download aí, me transfere tudo que você tem. Falei, é ruim. A maioria de nós tem esse lado folgado. E eu queria que o irmão David botasse a mão na minha cabeça e transferisse tudo. Mas ele perguntava quem quer ter o que tem, a gente empolgado. Ele dizia, é só você fazer o que eu faço. E ele contava como a oração em línguas, que é um processo onde você se edifica a si mesmo. Trouxe transformação na vida dele. Então chegou uma hora, eu continuava indo nas conferências, eu ainda achava que uma hora o download ia acontecer, que mesmo que ele não quisesse, Deus ia mandar. Eu orava, eu jejuava por isso, mas nunca aconteceu. Chegou uma hora, eu falei, quer saber? É melhor praticar o que ele está dizendo. Eu comecei a orar cada vez mais. Teve uma época da minha vida que meu trabalho mudou. Eu entrava num banco meio-dia, saindo de 6, 7 da noite para correr para a escola. E minhas manhãs começaram a estar livres. Se eu tivesse que estudar, fazer trabalho de escola, era de madrugada. Porque eu assumi um compromisso com Deus. Eu levantava pela manhã, tomava meu café. Quando dava 7 horas da manhã, eu me trancava naquele quarto. E ali eu ficava até às 11. Depois das 11 era o tempo que eu precisava só para me arrumar e ir para o trabalho. Das 7 às 11 eu ficava trancado naquele quarto, orando em outras línguas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, não fizeram muita cócega. Não parecia que estava acontecendo nada. De vez em quando os amigos meus diziam, o que você está sentindo? Eu dizia, cãibra no maxilar. De tanto que a boca fica mexendo em oração no quarto. Mas não sentia. Mas eu dizia, se a Bíblia diz que eu estou me edificando, eu estou me edificando.
E eu vou perseverar nisso. Eu não orava só na hora que eu estava trancado. Dependendo do tipo de trabalho no banco, se não era atendimento ao público. Irmão, eu peguei o fim da era Telex. Antes das agências, você está ligado online. Não porque eu sou tão velho, meu banco foi o último a informatizar. Então eu estou sentado lá passando mensagem, digitando mensagem longe dos outros. E manda mistério. A Bíblia diz que fala em língua, fala mistério. Então a gíria do pentecostal é falar em mistério. Tinha um pastor amigo meu, quando chamava nós para oração, que era oração em língua, eu já dizia, vamos para Misteriolândia, terra dos mistérios. Então eu estava lá passando telex, a Bíblia diz que o que ora em línguas em espírito ora, mas a mente está sem fruto. É um tipo de oração, querido, sua mente está liberada para outra coisa. A dona de casa está lá limpando a casa, preparando o almoço, pode estar concentrado no que está fazendo, pode estar orando em línguas. Eu muitas vezes estou na estrada, viajando para pregar, minha mente está concentrada ali, mas dele orar em línguas. Eu estou no avião, às vezes naquela bendita poltrona do meio que ninguém quer. No meio de dois estranhos, é lógico que eu não vou orar em voz alta. Paulo disse, se você falar em línguas, o incrédulo vai achar que você está louco. Eu falei, eu saio do avião na camisa de força. Mas Paulo disse que você pode falar consigo e com Deus. Então às vezes estou ali no meio dos dois, está só minha boquinha mexendo. Às vezes me empolgo, solta uma coisinha, alguém do lado, não, nada não. À medida que eu comecei a investir tempo na oração, tempo no jejum, todo começo de mês, no início era 3, depois era 4, depois era 5, depois era 7 dias trancado, buscando a Deus. É lógico que o poder começou a se manifestar. Então, de repente, as manifestações do Espírito explodiram. Eu falei, não me lembro se foi hoje, se foi ontem, que as pessoas não me chamavam para me ver pregar. Aliás, graças a Deus, que naquela época não gravava tudo que nem hoje. Tem as mensagens que eu tenho vergonha de ter pregado. Mas eles chamavam porque sabia que depois, na hora que terminasse de pregar e começasse a orar, ia ser milagre e cura acontecendo. E eu comecei a pegar um gosto cada vez maior pelo poder, o Deus sobre. Eu comecei a aprender cada dia mais sobre fé, isso foi revolucionando minha vida com Deus. E tudo que eu pregava era unção e fé. As manifestações do Espírito e fé. Não falava outra coisa. Aos 19 anos de idade, isso começou aos 18 anos, eu saí do banco. E só de atender convites passei a estar no Ministério Tempo Integral. Aos 19 anos de idade, a gente fazia 2, 3 cidades por semana. Eu já falava em ginásios cheios. Nós começamos a ver tanta coisa e milagre, que eu lembro que a agenda de 94, a gente fechou, reservou só para atender convite do exterior. Quando começou 93, o ano todo estava cheio. Para nós, eu e outro colega ilustre desconhecidos, era o auge, era o ápice. Mas em agosto de 1993, eu tive uma experiência. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado O Agir Invisível de Deus. Felizmente já acabou ali, mas é um dos melhores livros que a gente tem. Eu tive um acidente de carro. E esse acidente só não perdi minha vida, porque Deus milagrosamente me guardou. Mas esse acidente causou uma reviravolta na minha vida. A primeira delas foi uma crise profunda, de questionamento. Onde Deus estava quando eu mais precisei dele. Apesar de todo mundo dizer foi milagre, os médicos diziam isso, enfermeiro. Os caras me mostraram exames dizendo, olha essa tomografia. Esse tipo de resultado que nós temos aqui mostra a intensidade das pancadas que você deu na cabeça. O lugar que está todo costurado é a fonte. Ninguém suporta esse tipo de pancada na fonte. Você está vivo por um milagre. Os enfermeiros diziam, nós reconstituímos sua pálpebra. Ninguém rasga mais de metade da pálpebra, não importa de onde veio o objeto que cortou, sem furar o olho. Você não perdeu o olho por um milagre. E o tempo todo a conversa da turma no hospital, teu santo é forte. Alguém vela por você, linguagem ímpia. Todo mundo, os amigos dizem, cara, nós vimos o carro, a ribanceira onde caiu, o que aconteceu? Você está vivo por um milagre. Todo mundo falava de milagre, mas dentro de mim, eu ficava resmungando para Deus, milagre por milagre. Não podia ter arrumado o carro lá em cima na pista. Precisava deixar eu me lascar lá embaixo para depois dizer, eu te guardei e tal, o milagre foi esse. Irmão, pensa numa crise que isso gerou em mim, uma crise profunda. E eu começava a questionar e dizer, Deus, eu tenho certeza que isso é coisa do cão, do diabo. Ele que queria parar meu ministério, ele que queria me destruir. Mas eu dizia para Deus, o diabo não toca em ninguém, a menos que haja permissão. Ou minha, Paulo diz, não deis lugar ao diabo, ou sua. A Bíblia diz que Deus deu uma permissão para que o diabo tocasse em Jó. Ou uma ou outra. Aí eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu.
Eu dizia para ele, eu apelo para o Supremo Tribunal Celestial, recorro em última instância. Mas nós dois sabemos que não fui eu. Então meu questionamento para Deus é, por que é que o Senhor ia deixar isso? Interessante é que parece aqueles amigos da onça, que nem os amigos de Jó. O irmão orou antes de viajar. Irmão, no dia do meu acidente, fazia 6 horas que a gente estava orando ininterruptamente, a não ser a parada para abastecer no banheiro, ininterruptamente dentro daquele carro. Aquilo era reunião de oração ambulante. Te garanto que não foi falta de oração, nem pela viagem, nem oração de tipo algum. Alguns chegavam para mim, eu acho que o irmão estava em pecado, não estava não? Eu dizia, não, mas estou com vontade de pecar agora e sentar a mão na sua cara. Como tem crente para te acusar, irmão? E no meio de toda essa crise, essa dor, Deus não falava nada. Na verdade, por 1 ano e 3 meses Ele não falou nada. Esse acidente mudou muita coisa. Uma delas foi quando eu estava na UTI. O outro ministro com quem nós viajávamos cancelou. Ele saiu sem um arranhão, para não dizer sem um arranhão, ele fez um arranhãozinho só. Quando a turma dizia, cara, você saiu sem um arranhão, eu disse, não, tem um arranhão aqui. O carro caiu tombado, na hora de a gente atravessar o vidro quebrado dele, me tirar, eu não estava muito bem da cabeça por causa da pancada. Ele ralou. Até os amigos diziam, o negócio é com você, porque o cara estava ali de boa, foi os seus anjos que falharam. Mas 1 ano e 3 meses depois, chegou o momento da nossa ordenação, porque antes eu era um ministro itinerante. Mas por causa do acidente, paramos 3 meses a agenda. Nessa parada, Deus começou a me incomodar, dar atenção a essa igreja no interior do Paraná. E eu fui lá para passar um tempo. Achava que ficaria 1, no máximo 2 anos. Mas Deus, antes do acidente, já vinha me incomodando para dar uma parada, para ir para o ministério pastoral. E lá fui eu. Então agora, assumi em dezembro, chegou novembro, depois de quase 1 ano sendo provado. Os pastores que nos acompanhavam disseram, agora é a hora do estabelecimento. Teve o dia da nossa ordenação no ministério pastoral. Quando os pastores estão impondo as mãos, eles começam a liberar palavras proféticas. Eu estava espantado com as palavras proféticas, como elas eram ricas, profundas, precisas. Mas teve um dos pastores. Era uma espécie de mentor para mim na época. Hoje ele trabalha na minha equipe. Ele falou de coisas do meu coração que era assim, ninguém sabia daquilo, eu nunca falei com ninguém. Malemar eu admiti isso para Deus no meu coração. E ele começou a falar dessas coisas com tanta precisão, de tantas coisas que vinham acontecendo na minha vida, que depois eu fui conversar com ele, falei, velho, que profecia foi aquela? Ele falou, não foi profecia. Eu falei, como não? Se isso não foi profecia, o que é? Ele falou, profetizar é falar sobre a inspiração do Espírito. Eu falei, o que é que aconteceu com você, que eu estou preocupado? Ele falou, na hora que eu impus as mãos sobre você, eu tive uma visão aberta de um anjo de Deus em pé do seu lado. Vi como eu estou te vendo. Ouvi ele falar comigo como você está me ouvindo. E ele disse assim, esse anjo apareceu, me cumprimentou de maneira formal, dizendo, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Falou para esse pastor, você tem uma preocupação grande com esses ministérios. Apontou nós 3, eu e os 2 estávamos sendo ordenados. Um desses 2 estava comigo no dia da história do fogo que eu contei. E lógico, eu olho para trás, irmão, eu tinha 20 anos de idade. 21 nessa época. Acho que eu já tinha feito 21. Solteiro, inexperiente, imaturo. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo naquela época. Eu entendo por que ele estava preocupado. Mas o anjo diz assim, você tem uma preocupação muito grande com esses ministros. Mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles. Eles estão no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Não se preocupe, aquilo aliviou o coração dele. Mas enquanto falou bem do geral, ele aponta o dedo, o anjo diz, quanto porém a este? E o caldo entornou para o meu lado. A primeira coisa que o anjo disse foi, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, pensa num negócio que doeu de ouvir. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão de homem valente. Falei, pô, não rolou nenhum elogiozinho para mim. Sou um rebelde. Me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. O anjo disse assim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Quando ele fala isso nas orações dele, ele está certo, está coberto de razão. Mas o anjo diz assim, diga porém, por que Deus o permitiu?
E o anjo diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio sucesso. E o sucesso se transformaria em fracasso. Porque ele não tinha estrutura interior para lidar com o nível de manifestações onde ele havia entrado. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não é onisciente, ele não sabe tudo. Mas o anjo diz, Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Durante aquele ano inteiro, Deus me disse, para de viajar, vai para o ministério itinerante. O problema é que eu sou filho de pastor. E eu não gostei do modelo que eu vi quando era criança. Então eu dizia para Deus, a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor de igreja local. Eu tinha aceitado o ministério itinerante, achando que a gente podia escolher. Então eu estou relutando contra aquilo. Eu sei que se eu tivesse obedecido a Deus, esse acidente não teria sido necessário. Mas ainda que eu estivesse lutando contra Ele, Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Ele diz, vai ser mais dolorido, mas nós vamos ter que arrumar esse negócio. E naquele momento o anjo diz, Deus precisava pará-lo. E Deus o trouxe a essa cidade, onde vai tratar profundamente com ele nos próximos anos. Até que chegue a hora em que ele seja liberado novamente para percorrer não apenas o Brasil, mas as nações. Mas por enquanto é a hora de Deus tratar profundamente. E eu comecei a descobrir a partir disso um evangelho que eu não conhecia. Que existe vida, querido, fora do poder e da fé. Que existem coisas que vão garantir se nós vamos permanecer andando nesse lugar corretamente diante de Deus ou não. Porque uma das coisas que nós mais negligenciamos é o trato de Deus no nosso íntimo. Eu nunca deixei de amar o poder, nunca deixei de valorizar o pregar, a fé, mas nos últimos anos eu comecei a ter um entendimento completamente diferente. Eu fui para aquela cidade ficar 1 ano ou 2. Foram 9 anos antes de Deus me liberar para novamente fazer o que eu estou fazendo hoje, que já fazia antes. Mas quando eu saí esses 9 anos depois, eu era uma outra pessoa, não só por causa da idade cronológica, mas por ter conseguido entender um pouquinho mais esse trato de Deus no íntimo. Eu não cheguei onde deveria. O próprio Paulo diz, não julgo havê-lo alcançado, não sou louco de dizer isso. Mas à medida que eu vou gastando tempo com a palavra, eu consigo perceber que essa questão do poder interior, a transformação da minha e da sua pessoa na imagem de Jesus, é o centro de tudo. É o centro de tudo. É a razão principal do Evangelho. De modo que a minha maior expectativa não é que você saia daqui apenas com uma unção nova para mover mais nos dons. A expectativa do meu coração é que você saia daqui dizendo, eu quero viver nesse lugar de comunhão, de interação, de correspondência com o Espírito Santo, onde Ele me transforma cada vez mais. Porque eu já voltei de culto, querido, onde eu me movi em curas e milagres. Estava todo feliz com unção. Mas se quer conseguir ter paciência ou um pouquinho de cristianismo na hora de falar com a minha mulher, com os meus filhos. O Evangelho não pode ser só uma coisa que me dá poder na hora de estar publicamente ministrando, mas onde quem está perto de mim não consegue enxergar Jesus na minha vida. Nós precisamos entender, há um poder interior. Nós não vamos negligenciar o exterior, porque muita gente escolheu o exterior, negligenciou o interior. Não estou falando de uma escolha, mas se existe algo que nós precisamos priorizar, esse poder interior, que nos transforma na imagem de Jesus. Você pode falar amém? Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, há um poder interior, querendo te transformar na imagem de Jesus. Olha bem no olho desse vizinho, fala para ele, olhar bem no olho, não entrar dentro do olho, segura aí. Fala para ele, pensa numa coisa importante. Vamos ficar em pé. Se Deus nos permitir posteriormente, eu gostaria muito que a gente tivesse um outro seminário sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu fiz uma escolha consciente, eu creio que debaixo da direção de Deus, de que antes de entrarmos no assunto do poder exterior,
nós precisamos ajustar a nossa relação e comunhão com o Espírito Santo. E precisamos nos render nesse lugar de transformação, onde a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, do meu discipulador. É uma das pessoas que eu conheci nessa terra que mais se parecem com Jesus. A maior mensagem para mim, eu gosto muito de ouvi-lo pregar, mas a maior mensagem para mim não é quando ele está no púlpito. É quando eu estou perto dele no dia a dia. Quando eu vejo ações, quando eu vejo atitudes que refletem um homem quebrantado, que dia após dia vai sendo transformado na imagem do Senhor Jesus. O que eu mais quero, querido, não é ser conhecido como homem de Deus que moveu nos dons ou não são. O que eu mais quero é ser conhecido e lembrado pelas pessoas como alguém que refletia Jesus. E não é o que eu mais quero porque eu que tenho o direito de escolher. Eu preciso querer isso, que é o que Deus mais quer para mim e para você. Nós temos limitado o que o Evangelho deveria ser quando estancamos essa operação do Espírito Santo de transformação.